Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. Bom, vamos começar então destacando esse movimento que houve no câmbio, né, com o dólar caindo, fechou em 5,56, depois de o presidente Lula, ao lançar o Plano Safra, ter dito que o governo tem um compromisso com o fiscal, com as contas públicas. Olha aqui, Eliane, acabei de abrir o dólar aqui, está em 5,49 agora. Pois só esse movimento já confirma, né, Heisen, que as falas destrambelhadas do presidente Lula contra o Banco Central, contra os cortes de gasto, contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tudo isso é que estava fazendo o dólar explodir, né? Porque o Lula dizia que não tinha nada a ver com ele, que isso era ataque especulativo do mercado. Bem, se havia um ataque especulativo, é porque o presidente Lula estava estimulando esses ataques e esses especuladores, porque todo dia ele fazia alguma coisa, ou ele tirava da lista do Haddad, do Fernando Haddad e da Simone Tebet algum item de corte de gastos, ou ele falava mal do Banco Central e do Roberto Campos Neto, ou ambos. Num dia só, ele simplesmente fazia aquele strike. Então, o presidente Lula foi aconselhado por quem tem bom senso a recuar, né? E quem é que tem bom senso? Quem é que conhece? Quem é que está na linha de frente? Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Esse processo de recuo do Lula começou na sexta-feira, quando o Lula estava em São Paulo, o Haddad também, e o Haddad levou economistas, mas não economistas adversários, liberais, economistas amigos do Lula e considerados desenvolvimentistas tipo Guido Mantega, para dizerem para ele, olha, presidente, assim não dá, né? Os próprios desenvolvimentistas, os próprios aliados do PT ou petistas foram dizer para o presidente, o senhor é que está pressionando o câmbio, né? Isso começou assim ontem, naquele café da manhã de 1h30 do Haddad com o Lula, só eles dois, tete a tete, olho no olho. O Haddad voltou a dizer, presidente, né, temos que controlar esse aumento do dólar. Por quê? Porque a disparada do dólar tem efeito direto na inflação, aumenta a inflação. Se aumentar a inflação, como já estão prevendo, vai ter que aumentar em juros. Então, todos os nossos ganhos vão por água abaixo. Realmente, né? Você sai do círculo virtuoso e entra para o círculo vicioso. Então, o Lula acabou sendo convencido e ontem, numa mera declaração que não tem nada demais, o Lula falou o seguinte, olha, que o meu governo respeita o controle, não usa corte, né? O controle de gastos e o meu governo está empenhado com a responsabilidade fiscal. Para completar esse movimento, que já teve um efeito positivo aí para baixar o dólar, né? O Haddad teve uma reunião ampla e depois desceu com o ministro, por exemplo, da Articulação Política, o Alexandre Padilha, com a Simone Tebet, ministra do Planejamento, e anunciou que haverá corte de gastos, contingenciamento, bloqueios de gastos no valor de 29,5 bilhões. O que significa isso? Significa que o governo vai cortar ou contingenciar, como o Haddad disse, o suficiente para manter o arcabouço fiscal. Nessa entrevista, o Haddad falou 3 vezes
que, por determinação do presidente Lula, e a entrevista dele foi dentro do Palácio do Planalto, depois de reunião, e ele citando 3 vezes, por determinação do presidente Lula. Bem, isso é importante, tudo isso é muito importante, porque hoje, por exemplo, a manchete do Estadão é que o gasto com Previdência, Saúde e BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é, enfim, tão importante, tão fundamental para os idosos pobres ou com deficiência, isso aí vai a 1 trilhão, mais de 1 trilhão de reais, que é um recorde exatamente pela indexação ao salário mínimo. Com essas manifestações, com esse processo todo liderado pelo Haddad, né? O Haddad liderou e teve tropa, levou a tropa com ele para convencer o Lula, é o que eu chamo de guiso no gato. Com isso, a gente está vendo que ontem o dólar já recuou e hoje recuou de novo. Heisen estava precisando um pouco de serenidade. Bem, para concluir, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, tirou férias e deixou no lugar dele o preferido do Lula para assumir a presidência do Banco Central a partir do ano que vem, que é o Galípolo. Galípolo, que era braço direito do Fernando Haddad na Fazenda, que é um homem que tem contato direto com o Lula e que está aí prontinho para assumir, de fato, depois das férias, claro, depois das férias do Roberto Campos Neto, a presidência do Banco Central. Então o mercado vai acalmando e as coisas vão entrando no lugar. Lula calado fica melhor do que Lula muito falante. Bom, Eliane, outro assunto para a gente tratar, hoje se espera para hoje a divulgação da regulamentação da primeira parte da reforma tributária, mas já tem aqui uma divergência que a gente vai colocar envolvendo a carne, se a carne entra ou não na cesta básica com isenção de impostos. O presidente Lula acha que tem que entrar, vamos ouvir. Carne entra, carne fica, carne entra carne de primeira, entra carne de segunda. Na verdade, a gente não tem como separar essa coisa. Na verdade é o seguinte, nós vamos ter que entender que possivelmente a gente tem que separar entre o que é carne in natura e o que é carne processada para a gente poder criar diferença. Mas eu, sinceramente, eu sou daqueles, Haddad, que vou ficar feliz se eu puder comprar carne sem imposto. E o presidente da Câmara já foi para o outro caminho, vamos ver. Nunca houve proteína na cesta básica, nunca houve, não é? Mas se couber, a gente vai ter que ver quanto essa inclusão representa na alíquota que todo mundo vai pagar. Então, não, eu não faço avaliação. Temos limites para a manutenção de um nível de alíquota o menor possível, né? Veio do governo em torno de 26, se nós pudermos, nós iremos reduzir ou manter, mas o nosso trabalho é para que se reduza ainda mais a alíquota. Eu acho que a maior importância nesse sentido é manter e aumentar o cashback para as pessoas do Cade Único com relação a serviços essenciais, por exemplo. Terá um efeito muito maior do que incluir a carne, por exemplo, na cesta básica. E aí, Eliane? Pois é, o presidente Lula acabou de ultrapassar a fase da guerra contra o Banco Central e o Roberto Campos Neto e agora está abrindo uma outra guerra pela carne dentro da cesta básica sem imposto e contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente Lula gosta de viver perigosamente. Agora, vamos pensar na circunstância em que o Lula anunciou isso, né? A gente lembra, ontem eu estava falando aqui na Rádio Eldorado que o Lula ia lançar o plano safra de 400 bilhões de reais em Rondonópolis, no Mato Grosso. E aí desistiu, porque o Mato Grosso, que é um estado agropecuário, é muito refratário ao PT e ao Lula. Então ele fez o anúncio no Palácio do Planalto, num ambiente todo do agronegócio, os grandes produtores, médios produtores, todo mundo dessa área, e ele fez esse anúncio, que é música aos ouvidos do produtor.
carne sem imposto, né? Tanto que foi a hora que ele foi mais aplaudido do evento inteiro, foi quando ele anunciou carne sem imposto na cesta básica. É bonito, é desejável que todo brasileiro possa comer carne. O Lula já tinha anunciado, né, picanha com a cervejinha, desde a campanha presidencial de 2022, e tudo isso é o que nós gostaríamos, nós ficaríamos felizes, mas nesse momento quem sai lucrando é o setor produtor, portanto é o capital. Por quê? Porque como você vai diferenciar a carne de primeira, a carne de segunda, a picanha da carne de fazer sopa, etc. É uma operacionalização muito complexa, né, que agrada muito o setor, mas que pode trazer efeitos ruins para os consumidores, principalmente os pobres. O Arthur Lira, neste caso, está fazendo uma ponderação que a gente deve pensar seriamente nela, né? Até que ponto isso vai favorecer o pobre e até que ponto isso vai favorecer o rico, que come picanha, que come filé mignon, e o produtor. Mas, enfim, mais uma guerrinha que o Lula está começando, né? Ele vive de guerrinhas em guerrinhas. Outro assunto, Eliane, saiu um amplo levantamento, até inédito, né, mostrando aí os melhores e os piores lugares em termos de capitais para se viver. E você está bem aí em Brasília, então, hein? Pelo que eu estou vendo aqui na pesquisa. Pois é. Essa pesquisa leva em consideração fatores como saúde, como segurança pessoal, saneamento, e Brasília ficou em primeiro lugar, né? Aí a gente foi levantar ontem alguns dados. Primeiro, Brasília, nessa pesquisa, na verdade, é todo o Distrito Federal, né? Brasília é o centro do Distrito Federal, mas acaba se confundindo. Então, quando a gente fala em Brasília, engloba tudo, é todo o Distrito Federal, onde vivem mais ou menos 2.800.000 pessoas, né? Numa área de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Você sabe que Brasília tem a maior renda per capita do país. É a maior renda per capita do país, com um valor médio de R$ 3.357. Isso é a burocracia federal, né, que impulsiona essa renda média, que é a maior do país, né? Agora, uma coisa em Brasília que a gente sempre gosta de falar, né, além de falar do céu de Brasília, que é muito bonito, o pôr do sol lindo, a gente tem uma capital muito verde, né? A Brasília, que é uma cidade projetada, tem 53 metros quadrados de área verde por habitante. Cada habitante tem 53 metros quadrados de área verde. E a gente tem aqui 4 milhões de árvores plantadas. Eu venho do aeroporto de Brasília até a minha casa, dá uns 20 quilômetros mais ou menos, com verde de um lado e verde do outro, desde o início até chegar aqui, né? Então, Brasília é muito verde, tem um trânsito considerado muito melhor, porque é planejada, então as pistas são amplas, são confortáveis, mas também a gente tem que lembrar que a capital Brasília é dentro de um país chamado Brasil, que é super, super, super desigual. Então, assim como Brasília é a melhor capital para se viver, também tem a maior favela de todo o Brasil, que é a favela Sol Nascente. Muito bem. Eliane, só para encerrar, fazer um registro aqui, está ocorrendo uma operação da Polícia Federal. O alvo é o secretário de Transportes do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, mas é naquela investigação sobre falsificação do cartão de vacinação, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, está em andamento agora.
Então a gente vai ter novidade ainda nessas próximas horas de operação de busca e apreensão, Eliane. Exatamente, foi a operação, foi deflagrada hoje de manhã. Esse prefeito, porque a gente lembra que a tentativa de ter atestado falso de vacina do presidente Bolsonaro, da filha dele, do ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, da mulher e dos filhos, eles tentaram em Goiás, não deu certo, tentaram em São Paulo, não deu certo, e aí conseguiram no Rio de Janeiro, né? Tentaram lá, foram para o Rio de Janeiro e foi lá que eles conseguiram a fraude, e a fraude teve a ajuda deste cidadão que agora é alvo da Polícia Federal, né? Tem outros alvos e um dos investigados, claro, é o próprio presidente da República na época, Jair Bolsonaro.